Fala, meu amigo, minha amiga advogada. Esse vídeo tem uma dedicatória especial para os advogados empresariais. Mas se você não atua nessa área, esse vídeo também é para você, porque a gente não fala só sobre advocacia empresarial, a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre prospecção de novos clientes na advocacia. E a gente trouxe aqui o Alan, Dr. Alan Ardakovski, que é um dos maiores especialistas aí, atende big players do mercado empresarial e tem muita coisa para entregar, porque ele realmente tem uma visão muito além da advocacia por si só. Então esse vídeo vai te render bons insights, porque a gente fala de muita coisa boa para quem está querendo crescer. Fica até o final e você vai me agradecer. Legal. Alan, vou entrar direto na pergunta aqui, tá? O pessoal gosta de ouvir quando a gente fala aqui sobre marketing e vendas, e são os podcasts que mais bombam, que mais geram retenção, a galera fica ouvindo, sabe, muito forte aqui, eles gostam muito. Você trouxe algo interessante na primeira conversa que você falou assim, o meu diálogo com o meu cliente é sempre geração de receita, né? Eu falo em geração de receita. O que isso mudou o jogo no teu negócio e como é que é isso na prática, né? Como é que você chega para o cliente e fala, pô, geração de receita, mas você chega lá para resolver um passivo e fala que vai gerar receita? Que história é essa? Como é que é isso? Isso é interessante porque, na verdade, é uma leitura de mercado, sobretudo uma leitura do pensamento, do perfil, da cabeça, como pensa o empresário em si, né? Então, ele está sempre focado em crescer faturamento, crescer rentabilidade ou a sua operação. E eu tive uma oportunidade maravilhosa na minha vida profissional de, dentro do setor empresarial, ter contato no dia a dia com os gestores, com os fundadores dos negócios ou das empresas que a gente atuou, desde lá no início, inclusive um pouquinho antes da formatura, né, de concluir a faculdade, já no estágio ou com alguns contatos com familiares, amigos, e isso deu para perceber muito essa gana, né, essa vontade de crescer, essa ambição do empresário, e de ouvir principalmente uma velha queixa, né, de que o advogado, na verdade, era uma pessoa que tratava exclusivamente de problemas, então ele era convocado para gerir e conter passivos, né? Então, a gente, percebendo essa necessidade, começamos a trabalhar muito o conceito de que não, o advogado é um agente de promoção do desenvolvimento. Se ele tiver uma visão estratégica que acompanhe minimamente o perfil do empresário, o perfil de ampliação do negócio e tudo mais, ele pode contribuir muito. Então, foi assim que a gente, principalmente por esse contato no dia a dia, e isso eu agradeço muito, né, as pessoas que me fizeram crescer, estão conosco até hoje, e são clientes, amigos, muitos deles se tornaram amigos e que meio que ditaram o ritmo desde então. Uma curiosidade ainda nisso, assim, a gente tem, né, eu queria saber até se você concorda, aquela cultura de contratar ainda quando o bicho pega. Deu problema aqui, puta, vou atrás de um especialista e acho o Alan, né? Então, a gente brinca aqui que costuma ser uma porta de entrada. Você fala de, assim, puta, vou gerar caixa. Depois que o problema já existiu, aí eu entro com um consultivo e falo, cara, vamos evitar isso aqui. Eu tô vendo que nos últimos, tô supondo aqui, você me corrige se eu falar bobagem, tá? Nos últimos 5 anos você vem apanhando com isso aqui. É processo daqui, é erro dali, é multa daqui. Cara, vamos resolver essa parada? É depois que o problema aconteceu que você entra ou você consegue, né? E se sim, como é que você faz para vender isso no momento que o problema não deu ainda, né? Mostrar para ele que ele pode ter aquele problema, que seria o consultivo e que é o sonho de todo advogado empresarial vender isso para as grandes empresas. Como é que é na prática? Maravilha, Guilherme. Na verdade, é bem interessante isso também, porque o que a gente percebe é uma mudança também no entendimento da atuação do advogado. O próprio empresário, hoje, ele percebe que o advogado pode contribuir e, sobretudo, com o consultivo. Vou pegar, por exemplo, 2 áreas. A área de vendas, né, de uma empresa qualquer, em que ele precisa estruturar a sua força de vendas, né, seus agentes, os homens de venda que saem a campo vender seus produtos, e aí ele tem que definir um regime jurídico de contratação desses profissionais, né, e também a recuperação de recebíveis, né? Por exemplo, você tratar a inadimplência da empresa, né, a cobrança, né, propriamente dita.
A maioria das pessoas olha para a cobrança e diz o seguinte: poxa, preciso contratar um escritório para, além de recuperar as vendas que eu não recebi, né, também ensinar um pouco a minha equipe a avaliar melhor o crédito, conceder com melhor qualidade. E é aí que a gente entra. Muitas vezes a abordagem a novos clientes é no sentido de treinar esta equipe de análise de crédito e cobrança para melhorar o perfil de avaliação do potencial cliente. Por quê? Porque muitas vezes, e isso é bem interessante quando eu falo isso nas nossas palestras, enfim, nos núcleos empresariais, a gente diz aqui, ó, não estamos aqui exclusivamente para tratar a tua inadimplência. Nós estamos aqui para te ajudar a vender mais. E como que eu posso ajudar você a vender mais? Simplesmente te mostrando como analisar o crédito e vendo se esse cliente não tem capacidade de comprar mais. E você está dando a ele um limite de crédito menor do que ele poderia ter. Por quê? Porque normalmente o profissional, o analista de crédito, ele é um cara cuidadoso, ele é preocupado. Não tem muita emoção, né? Isso, bastante racional e conservador. Então, na dúvida, o que ele prefere? Né? Cortar o crédito, manter em níveis mínimos, o mais seguro possível, né? Só que o que se percebe muito? Que este profissional, muitas vezes, ele não tem o preparo e a experiência para analisar o mercado em que a empresa atua, fazer uma análise criteriosa de clientela. Vou dar o exemplo da indústria do atacado distribuidor que vende para o varejo, supermercados. Legal. Né? Então, o que acontece muitas vezes para o analista de crédito ou da indústria ou do atacado distribuidor? Ele entra no Serasa, faz uma avaliação, vê se tem pendências financeiras, como é que está o histórico de pagamentos, como é que está a evolução das compras, do potencial cliente, e por ali ele faz uma análise se dá para vender, manter crédito, reduzir ou, quando muito, aumentar, né? A pressão para aumentar o crédito vem de quem? Do agente de vendas, do supervisor, do gerente comercial, né? Mas ele está ali, conservador, Sim, olhando números, né? De maneira bastante fria. E aí o que a gente faz? A gente treina esse profissional para que ele possa entender ou captar mais dados que vão além do que o Serasa está dando. O Serasa, o Boa Vista, enfim, um birô de crédito qualquer. Fazer perguntas. Exatamente. E principalmente a informação de mercado. E como que se obtém a informação de mercado? Revistas especializadas, associações e tudo mais que te fomentam informação. Há poucos dias nós fizemos um treinamento nesse sentido e aí eu comecei a questionar para um grupo de analistas de créditos. Vocês têm, do setor de atacado de distribuição, vocês têm noção qual é a venda média por checkout num supermercado? Qual é a venda média por metro quadrado num supermercado? Qual é a venda média por funcionários de um supermercado? E, por incrível que pareça, nem analistas de crédito, nem alguns agentes de venda, supervisores, gerentes que estavam presentes nessa palestra, treinamento, souberam dizer. Aí a gente começou a apresentar os dados e, a partir destes dados, demonstrar a eles que era possível, a partir desta régua e de um cadastro bem feito que coleta essas informações, número de checkout de loja, metragem quadrada, salão de vendas, área de vendas, funcionários e tudo mais, saber mais ou menos qual é o faturamento médio de mercado da loja e automaticamente se ela está indo bem, está indo mal, ou está, né? E a partir daí poder entender se o crédito é suficiente, não é, ele pode ser aumentado ou não. E com isso, automaticamente, em muitos casos, poder aumentar a venda do cliente. Então, o nosso objetivo é sempre buscar mais resultado nesse cenário. Sabe o que é curioso? Porque assim, o que você está falando, né, toda a abordagem até aqui, tirando a parte contratual ali, né, do time, da força de vendas ali que você comentou,
que existe uma relação de contato, o resto não tem nada a ver com o direito, né? De maneira... tudo faz parte, né? Ali é um meio, mas não é fim em si mesmo ali. Agora, o que me veio na curiosidade é o seguinte, o momento em que você aprendeu, que você teve uma trajetória um pouquinho diferente, tentando trazer isso para o presente, né? Porque tem muito advogado empresarial, e não é novidade para ninguém, todo mundo recomenda isso, né? Os grandes gurus aí do marketing não, mas do direito falam isso. Você tem que entender o segmento do seu cliente. Só que aí você vai lá e entende de um negócio de crédito que não tem nada a ver com o direito, né? Nada a ver, em tese, nada a ver. Aí, o que eu queria te perguntar, assim, curiosidade, você em algum momento teve que aprender isso porque você tomou porrada, né? No sentido de, pô, você não sabe nada disso aqui, e aí você viu que não ia ser contratado, né? Mais ou menos essa linha aqui. Ou você falou, puta, eu vou aprender isso aqui, e fui pegar os dados e fui virar um especialista para poder vender para o cara. Né? Porque hoje, assim, por exemplo, a gente está num segmento aqui extremamente personalizado. Se o advogado chega para conversar comigo e não sabe nem a linguagem do meu segmento, puta, eu fico com preguiça de ensinar ele. Né? E aí vem essas questões. Como é que foi na prática? O que você recomenda hoje, baseado nisso? Sim, eu tive sim, alguns insights, mas a grande sacada foi o aprendizado com a derrota, né? Eu não sei, não lembro agora o nome exatamente, mas assistindo, inclusive, um treinamento em YouTube no setor de vocês, alguém usa muito esse conceito, né? Vamos aprender com a derrota, né? E claro, quando a gente leva um revés, a gente acaba, para o profissional que é realmente responsável, procurando entender por que perdeu, por que não deu certo. E a partir daí você vai buscar elementos para aprimorar teus processos, aprimorar, enfim, a tua atuação. Então teve muito disso, de querer melhorar o desempenho a cada nova ação, a cada nova atuação junto a um cliente, enfim, e a cada cliente novo. Mas também o que contribuiu muito foi esse contato com o empresariado no dia a dia. Eu tive uma oportunidade bem interessante no início da carreira, com 3 irmãos que eram empreendedores e que são clientes, na verdade, as famílias são clientes até hoje. Dois deles, infelizmente, não estão mais entre nós. E que foram e são ainda pessoas muito caras para mim, porque tiveram a generosidade de me ensinar muito. E eu lá, muito curioso, ficava atento, ouvindo e captando. Muitas das ideias de evolução de estudo, de compreensão do mercado vieram daí. Legal, porque eu fico pensando muito aqui, a gente fala às vezes com o advogado e tem muito advogado que ainda não escolheu, não conseguiu se acertar num nicho como você. Então hoje, talvez olhando para trás, não foi nem um pouco fácil a trajetória, né? Você já contou alguns bastidores para a gente, mas o advogado que está nesse momento fala, puta, escolhi um segmento. Fica aquela história do ovo da galinha, assim, né? Putz, será que eu já emerjo e já capto um monte de informação? Só que se ele não atende ninguém, como é que ele vai pegar aqueles dados? Ele não consegue. E ele fica no raso, então ele não consegue emergir naquilo. Né? Fica aquela coisa assim, porra, eu quero atender, sei lá, indústria têxtil, mas eu não consigo entrar lá porque eu não tenho tantos clientes, não consigo pegar informação. Ou se estou lá, às vezes eu não estou recebendo tanto, né, daquele cliente ainda, não consigo investir meu tempo a ponto de me tornar um puta especialista e depois vender para os outros. Sabe aquela sinuca de bico que ele fica para poder entrar no segmento? O que eu queria perguntar para ti aqui? Baseado nessa linha hoje de segmento da advocacia, como é que você está enxergando o momento atual e o que você recomenda, olhando para trás, falando assim, puxa, levei sorte aqui, entre aspas, porque você se empenhou, se dedicou e se tornou uma referência no teu segmento. Como é que você enxerga essa questão hoje de canal? Assim, como é que você enxerga o mercado direito frente ao canal que você atende e outros canais que a gente tem por aí, que tem um monte de segmento para atuar? Então, retroagindo ao início da profissão e formação de clientela, portfólio e tudo mais, eu diria o seguinte, que sim, o acesso não é fácil para quem está entrando em qualquer nicho de mercado, em qualquer setor, mas eu acho que com boa vontade e muita ambição, você tem meios de acessar informações relevantes que podem contribuir muito para a aceleração do negócio. Dá uma dica aí, se vier na cabeça. Então, vamos lá. As dicas, revistas especializadas do setor. Essa é boa. Então, isso você capta muita informação, você aumenta o teu repertório, então, quando você vai interagir. E muitas vezes, quando você interage com empresários que não são executivos do mercado, mas sim aquele empreendedor que começou do zero, boa parte da tua conversa com ele não é nem jurídica.
é de contexto do segmento. Então, você estar ambientado, estar atento às notícias do setor, à realidade, faz parte disso. Então, você começa lá, por exemplo, se é um advogado trabalhista que quer entrar num setor específico, eu diria o seguinte: primeira coisa, entenda o setor, revistas especializadas, as associações empresariais. Quando você vai, por exemplo, a Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, ou você vai ao site da Abad, enfim, entre tantos outros, você capta, tem muita informação ali. É um arquivo, né, uma biblioteca enorme que dá para absorver muita coisa dali. E ali tu passa a entender. Por exemplo, a Abad lança todo ano o ranking nacional de distribuição e atacados. Por ali você tem no início da revista já um cenário de como é formada a força de vendas. Se por representantes comerciais ou vendedores CLT. Poxa, eles contratam representantes comerciais, são profissionais autônomos ou empresas? Aí tem um contrato. Ou vendedores CLT, como que se dá essa relação com o vendedor CLT? Outra, eles estão terceirizando a frota ou estão contratando frota própria. E também tem uma outra relação contratual que, para o advogado antenado, é uma oportunidade. Tem dados ali sobre inadimplência, o que a gente acabou de falar, qual é a inadimplência média, e aí você vai captando informações que serão relevantes para o negócio. Então, eu diria assim: acesso ao site das associações, aí aqui estamos falando da advocacia empresarial, né? Que é o meu nicho, é o meu foco. Então, as associações empresariais, aos sindicatos, aí você tem o contato com as convenções coletivas e tudo mais, começa a entender mais a realidade do setor, as revistas especializadas, que muitas vezes estão disponíveis em sites. Outra coisa que eu falo muito para a minha equipe no escritório, inclusive para os entrevistados. Cada vez que eu vou entrevistar um novo advogado para integrar a nossa equipe, eu começo a pedir: qual o teu repertório de estudo, né? O repositório, digamos assim, né? O que você estuda o que você usa para se manter atualizado? E aí, muitos começam a falar livro, um site aqui, TST e tal, tudo mais. Falam, mas você segue alguma referência do mercado que você já atuou? Você segue grandes doutrinadores? Você está numa OAB dentro de uma comissão de direito da tua área? Porque a gente se acostumou, talvez de uma maneira equivocada na advocacia, entendendo que a gente precisa ser, se foi o tempo do advogado generalista, hoje tem que ser especialista, e aí o advogado vai focar essencialmente no estudo de direito do trabalho, direito civil, processo e assim por diante, né? Mas hoje, na área empresarial, o que o empresário quer não é um advogado especialista em direito do trabalho apenas. Ele quer um especialista em direito do trabalho do seu segmento. Esse cara, por exemplo, o empresário do ramo de distribuição, ele, quando vai ouvir um advogado da área trabalhista, que ele sabe que é especialista nessa área do direito, ele quer saber se o cara sabe, escuta, a empilhadeira aqui é elétrica ou a combustão? Ela gera ruído acima de 75 decibéis ou não, por conta do adicional. E aí você começa a falar a linguagem que você mencionou, Guilherme. A linguagem do setor. E aí as conquistas vêm, você vai tendo repertório para apresentar teu produto, para entrar nesse mercado. Outra, participa de reuniões, participa de atividades, segue perfis de empresas do setor, sempre vai dar algum tipo de ideia, insight, enfim, para você inovar. Feijão com arroz bem feito, né? Perfeito. Supondo aqui que eu fiz tudo isso dentro de um setor aqui que me interessa. E as ações de prospecção, como é que eu chego? Né? Que estratégias que você já usou, que funcionou? Talvez hoje você, né, já é um escritório mais reconhecido, já vem organicamente, por indicação e tal, mas o cara que, já sei tudo sobre esse setor. Como é que eu faço para chegar? O que você já usou de estratégia que faz sentido? Então, uma estratégia que foi muito assertiva e que eu demorei a assimilar, né? E isso é fundamental para mim, a maturidade profissional.
Então, quanto mais antenado, mais rápido você adquire a tua maturidade. E eu participava muito de palestras de gestão na advocacia, e Curitiba, graças a Deus, é um celeiro de bons consultores nessa área. E aí, o que aconteceu? E eu via muito, tem que ir dar palestra, se tornar referência do setor. Mas palestra onde? Em associações, em sindicatos e tudo mais, núcleos empresariais e tal. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu já tinha uma boa bagagem de estudo, até que um belo dia eu falei, bom, cansei de dar desculpa. Não vou mais. Essa é boa. E outra, desculpa para mim mesmo. Botar na camiseta, né? Cansei de dar desculpa. Isso. E aí, o que eu fiz? Naquele mesmo dia, eu entrei no Google e digitei o nome do Sindicato dos Distribuidores Atacadistas aqui do Paraná. Telefone, eu sabia quem era o diretor na época e peguei e liguei para ele. Eu falei, fulano de tal, é o seguinte, eu sou especialista no teu setor. Não era tão conhecido, não era uma autoridade, não tinha muitos clientes do setor, estava bem lá no início, mas me apresentei assim. Deu uma carteirada. E tinha aprendido essa forma de venda com um cliente do setor de atacado há muitos anos antes. E aí falei, olha, eu tenho aqui 2 palestras que eu gostaria de dar a vocês, assim, tal. Daí ele me falou, poxa, mas... Alan, gostaria de entender melhor, porque são assuntos realmente que os nossos associados têm interesse. E aí marcamos uma reunião, fui até lá. Aí ele falou, só que a gente não... Alan, tem que ser gratuita. Falei, não, esse o objetivo. Inclusive eu trago o pão de queijo e o cafezinho. Vou fazer de graça para você. Aí ele me falou assim, não, café tu não precisa, mas o pão de queijo quiser trazer, tudo certo. Beleza. Marcamos, agendamos e aí fomos estudar. Sentei com o primeiro cliente, que era praticamente o único que eu tinha do setor. Vamos lá, o que você gostaria de saber? E aí fomos dialogando ali, um bate-papo. Ele me contribuiu muito com matérias ou com ideias sobre a palestra. Foi lá e aconteceu. E aí você capta ali pelos inscritos o nome, telefone, enfim, os dados. E a partir disso... ligação. Pega e liga mesmo, e se apresenta. Tá lembrado? Você esteve presente na palestra X e tal. Vai para cima, é isso mesmo. Vai para cima, vamos lá, prospecção ativa, né? Cold call, né? E também já fiz muito, né? Desculpe o termo, cara de pau, né? De pegar, é muito comum, e a minha equipe me conhece, quando alguém viaja comigo, é muito comum eu sobretudo de carro, eu estar na estrada, passar um caminhão de uma empresa do setor que a gente atua, me chamar a atenção, anota aí que na volta nós vamos ligar. E já ouvi, e isso é interessante, já ouvi muito não. Já temos, e aí a gente respeita, inclusive por uma questão ética, né? Mas a gente deixa o convite, enfim, para participar, pelo menos assimilar. Muitas vezes tem jurídico interno, e isso é legal, porque daí você tem um diálogo com um profissional da área, e aí você sai apresentando, fazendo a cold call, né? e abre mercado. Mas isso hoje é uma atitude de rotina do escritório? Acontece eventualmente? É um padrão? Tem alguém que só prospecta? Você dedica quanto tempo para isso, assim? Então, eu sou... talvez o grande agente de vendas do escritório. Isso é uma missão que eu assumi pessoalmente, é uma missão que me faz feliz. Quando que virou essa chave? Ótimo, excelente, isso é bem interessante. Então, com 22 anos de profissão, eu fiquei durante 12 anos vinculado a um grupo empresarial, que foi onde eu tive o contato e assimilei muita experiência. E aí, depois saí, acabei montando o escritório e tive que ir ao mercado, né? Então, as primeiras prospecções demoraram um pouquinho para acontecer, mas foram acontecendo. E cada vez que eu ia abordar um novo cliente, eu saía da reunião empolgadíssimo. Nossa, que legal e tal. Com certeza o cara às vezes ficava criticando, né, o desempenho, fala demais, né? E tal, tem esse pequeno vício. E aí, mas isso me deixava muito animado. E
fui gostando cada vez mais, até que, olha só, com 40 anos, hoje eu tenho 45, eu cheguei para a minha equipe e disse, ó, pessoal, estou mudando. Até então eu acompanhava, eu fazia muito operacional, realmente me aplicava muito no operacional. Falei, eu vou mudar, eu vou mais para o estratégico, e é isso que o cliente quer mesmo, né? Saber que o titular do escritório, o sócio, o fundador, está ali focado no seu processo mais importante e tudo mais, mas também vou dar muito atenção a essa abordagem direta do cliente, então as reuniões, conselho e tudo mais, e também na venda, nas prospecções em si. Então, aproveito essas oportunidades, normalmente nos nossos webinars ou palestras, estou sempre presente lá, dando junto com a equipe a palestra, me apresentando, e aí abrem as oportunidades. Então, faço muito ainda isso, é uma atividade que particularmente eu gosto. E quando eu falei aqui da generalidade, né? O advogado generalista, né? O mercado não aceita mais, mas o sócio fundador, de certo modo, no escritório, numa advocacia abrangente como é a nossa, que atua no trabalhista, civil, recuperação de recebíveis, imobiliário, consumidor, ele tem que ser um pouco generalista, né? Então, aí não são todos que têm essa, talvez, essa cancha de entrar em todas as áreas e poder né? contribuir. Daqui a pouco eu até quero te perguntar um pouquinho sobre a estrutura de escritórios, aprendizados de lá. Vamos deixar para um segundo bloco aqui, porque a gente tem bastante curiosidade ali. Mas até antes de a gente sair disso, eu queria te perguntar o seguinte. Você atua em alguns setores que para a gente, né, são mais familiares ali, né? O alimentício, têxtil, autopeças, combustíveis e tal. E aí, veio o fintech. Como é que você enxerga hoje a setorização, as setorizações do direito? Assim? Por que, por exemplo, você abordou o fintech sendo que não tinha nenhuma relação? Como é que você fica focado no teu segmento? Como é que você não desfoca? Enfim, conta um pouquinho da tua percepção. Então, o fintech foi interessante porque ele veio de uma necessidade de um cliente específico que decidiu montar uma fintech, né, sistema de pagamentos e tudo mais, em meio à pandemia. Então, é realmente uma área, inclusive, recente. E aí ele precisava do apoio inicial e nós sempre tivemos uma postura bastante empreendedora, inclusive na exploração de novos ramos, né? Então, o cliente, tu tem experiência? Não, mas eu tenho muita vontade. Nós vamos estudar, vamos colocar todo mundo aqui na sala de aula. Não, me dá uns 2 dias aqui que eu vou ficar especialista. Vamos colocar todo mundo na sala de aula e vamos entender. E aí, de fato, a equipe assimilava e realmente comprava o desafio e junto comigo a gente começou a estudar esse setor e trabalhar e poder apoiar o cliente. E foi legal, que deu muito certo, foi um projeto, cresceu muito a fintech desse cliente específico e a partir dele surgiram outras oportunidades e tem surgido novas oportunidades neste setor. Além do que também era para nós, uma condição, inclusive, de continuidade, né, de perenidade e crescimento dentro do direito, porque o mundo tecnológico hoje é uma tônica, né? Não tem como dizer, vou ficar de fora, né? Mesmo setores tradicionais. Não, e pensando bem aqui, né? Você está dentro do setor que está se reinventando. Então, se você não abre a cabeça para as startups, daqui a pouco o próprio setor alimentício... Bom, você acabou de falar nos bastidores aqui, né? Que o mercado, dá para falar nome também, não tem problema, né? O Mufata acabou de criar uma loja totalmente autônoma, né? É assim que se fala, né? Totalmente 100% robotizada, 100% autônoma. Pô, você tem que ter um conhecimento diferente, você tem que estar ligado no mundo das startups ali, porque senão o cara fala, não, puta, o Alan não vai dar conta aqui dessa loja. Aqui eu tenho uma legislação diferente. Exatamente. Então, verdade, compreender as necessidades aí é essencial e, sobretudo, compreender a tecnologia envolvida. Então, tem uma série de situações, por exemplo, primeiro questionamento da equipe trabalhista, até foi interessante, que veio da área trabalhista do escritório. Tá, mas Alan, como é que vai funcionar a LGPD nesses casos? Porque tem lá 3.000 e poucas câmeras, né? Não, minto, são 500 câmeras e 3.000 e poucos sensores, mas as câmeras estão voltadas às pessoas. E imagem de rosto é elemento bastante delicado dentro da LGPD. Então, a primeira coisa, vamos entender como que o sistema vai se comportar, como aí, né, a inteligência artificial vai fazer essa leitura, né, de quem está dentro da loja. E aí, a primeira demonstração, os bonequinhos, né? Então, são aquelas varetinhas,
né, que são acompanhados pelas câmeras. A gente não vê a imagem do rosto em si, a personificação, né, da pessoa, do consumidor que está aí. Então, é você acompanhar e dentro, entender lá exatamente como essa inteligência artificial funciona para ver como é que se vai tratar eventuais passivos, eventuais contingências ou até cooperar num aprimoramento dessa operação, se necessário for. Você me lembrou de uma história que a gente entrevistou o Viola da ViaSoft, né, num outro podcast que a gente tem lá com a Gazeta do Povo, e ele contou que eles desenvolveram um projeto bem nessa linha de raciocínio para o Boticário, mas aí ia um pouquinho além, em que a pessoa chegava na frente do produto e eles pegavam a mudança de fisionomia da pessoa, para que eles conseguissem fazer uma análise de experiência do usuário. Então o cara chegava nas lojas do Boticário para olhar, nossa, ou cheirava, aí os caras já olhavam a partir disso, tá? Já que é difícil tomar o feedback do cliente, vamos tomar pelas câmeras. Cara, quando ele me contou isso, ele contou para onde eles iam levar isso, absurdo. É uma evolução disso. Talvez o mercado já esteja nesse nível, né? Tô falando de um negócio que eu falei com ele há um ano, mas essa coisa acontece muito rápido, né? E aí, gostou do conteúdo? O Dr. Alan realmente tem uma visão um pouco além de um advogado tradicional, concorda comigo? Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, clique em curtir, que ajuda demais a gente. Claro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, que ajuda também a gente continuar fazendo conteúdos como esse. Se você ficou com alguma dúvida, eu acho que merece colocar sua opinião aqui embaixo, clique em comentar, comenta alguma coisa que a gente vai adorar te responder também. Eu vou nessa, até o próximo vídeo.